Momento do Discipulado. Quem é de Deus deve andar e interceder. Eu quero focalizar esses aspectos e lembrar que quem é de Deus deve discipular outros para serem como Deus quer também. Um cristão não o é de qualquer jeito. Só é cristão se ele segue os passos do seu Cristo. E se ele declaradamente quer santificar a sua vida. Um cristão acomodado que não quer se santificar, acha que isso é bobagem, é desnecessário, é supérfluo, que ele pode ser salvo de uma forma barata, sem ter que fazer muita coisa, ele não é um cristão. Ele certamente não quer se parecer com Jesus. Se ele não negou o mundo, não negou as coisas do mundo, ele não pode ser um cristão. Ele se acha cristão, é um religioso, como fariseu, mas não vai ter salvação. Isso precisa ser concebido por cada um de nós e passado à frente para os novos, discipulando os novos. Dois aspectos importantes. O cristão não vive uma vida solitária, não vive uma vida trancado dentro de quatro paredes, seja na sua casa ou na igreja. Ele tem ordem do Senhor, e se ele não obedece, ele é um desobediente, que não será salvo. Há uma ordem que pesa sobre nós: ide por todo mundo para pregar o evangelho. Mas você, como é que vai pregar no Japão se você não conhece o Japão, não sabe como é que é o Japão, nunca foi lá, nem sabe se pode ir ao Japão? Você não tem que ir ao Japão, você tem que ir à sua volta, mas tem que sair do seu gueto, do seu cantinho, da sua casa, das quatro paredes, tem que sair. Isso é cumprir a ordem do Senhor. Ir, andar, tem que andar. E ver as coisas como são, para achar oportunidade de falar de Jesus. E tem que cumprimentar todas as pessoas. Jesus disse isso. O que quer agradar a Deus, quem quer obedecer o Senhor, quem quer ser um cristão de verdade, tem que andar, ver as pessoas, cumprimentar as pessoas. É claro que quando a gente anda, a gente vai ver paisagens lindas da natureza, a gente vai ver obras gigantescas do homem, a gente vai ver perigos e armadilhas que os seres humanos preparam, a gente vai ver tudo isso, mas nossos olhos estejam focados em cada pessoa que passa na nossa frente. Sejamos especialistas em pessoas. O cristão precisa ser um especialista em ver, olhar, procurar sondar o coração de cada pessoa que passa na sua frente. Mas é claro que não é toda pessoa que vai se abrir para nós, mas a gente também não sabe previamente quem vai se abrir para nós. Portanto, o cristão obedece a Jesus, cumprimentando as pessoas, e quando houver uma correspondência, você olha nos olhos da pessoa, pode ser uma oportunidade quando aquela pessoa se abre para ouvir o que você tem para falar. Você vai falar do seu testemunho do Senhor, do que você tem, o que você sabe, vai dar do que você recebeu, e aquela pessoa, se estiver atenta e receptiva, foi Deus quem a colocou ali. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, que entende isto, vai continuamente se esforçar conscientemente para cumprimentar as pessoas. Mas você tem que ver pessoas, não é pela televisão, nem pelo celular. Você vai ver pessoas andando, olhando, cumprimentando. Claro que o celular pode complementar a conversa, mas não substitui o contato pessoal. A nossa especialidade como cristãos é lidar com pessoas. Mas há muitos cristãos que dizem: eu não tenho evangelizado ninguém, não tem ninguém me ouve. É porque você não anda. Se você andar
E quando você sair, entregue sua caminhada ao Senhor. Entregue sua caminhada ao Senhor, porque Ele vai dirigir você, livrar você dos perigos, das armadilhas, e vai levar você às pessoas que vão provavelmente ouvir você. E você vai se identificar como cristão e vai falar de Jesus. E se a pessoa ouvir, é sinal de que foi Deus quem colocou aquela pessoa no seu caminho. Você vai evangelizar essa pessoa. Ou, se é um crente, o que é muito provável, você vai ajudar a pessoa a se fortalecer na fé, a se levantar, a caminhar também. Esse é o trabalho melhor, maior, mais importante que Deus nos entrega. Tudo mais é meio secundário, mas esse trabalho é a ordem primeira do cristianismo. Mas o Senhor nos manda a uma outra ordem também, interceder. E nós vamos ver situações que não compreendemos, situações que julgamos más, ruins, e não temos como fazer alguma coisa. Então nós vamos orar, interceder. Por exemplo, a administração da sua cidade. Se você acha que a prefeitura não administra bem, não é para você sair falando mal, é para você orar e interceder pelas pessoas que estão em autoridade, os administradores nas várias áreas da prefeitura. É para você orar, interceder pelos governantes. É ordem do Senhor que a gente faça isso, orar e interceder. O chamado de Deus para a igreja é para ser um corpo de intercessores, um reino de sacerdotes. O trabalho do sacerdote é esse, interceder pelos outros. Primeiro ele se conserta na presença de Deus e depois passa a levar o incenso pelos outros. Esse é o trabalho do sacerdote, vai levar a Deus em oração as necessidades do mundo à sua volta. Quanto tempo você gasta por dia em oração de intercessão? Isso é a ordem do Senhor. Orar pelo seu bairro, seus familiares, colegas, vizinhos, por pessoas que estão na responsabilidade em várias áreas, na sua rua, no seu bairro, na sua firma, na sua empresa, na sua escola. Você vai orar, interceder por essas pessoas. E na intercessão é evidente que você vai se colocar à disposição. Senhor, se o Senhor quer que eu fale alguma coisa, me abra um canal, me mostre uma pessoa, me coloque na frente, porque eu quero dar o meu testemunho. E assim Deus, pelo Espírito Santo, vai dirigir as circunstâncias. Mas somente se você quiser, somente se você se propuser a isto. Caso contrário, você não vai ser um cristão, não vai conseguir, porque se você não quiser, não vai conseguir mesmo. Eu acho muito interessante como a Bíblia nos mostra que servos de Deus intercederam. O Moisés foi um intercessor, o Daniel, servos de Deus gastaram tempo orando, intercedendo pelo povo, como o Jeremias, mas o mais marcante de todos é o próprio Senhor Jesus, que hoje está à mão direita de Deus Pai intercedendo por nós. O diabo é o acusador, ainda tem acesso a Deus para nos acusar. Mas Jesus é o nosso advogado, que está à mão direita do Pai para interceder por nós. Veja que coisa impressionante. Mas esse ministério de Jesus já é reportado lá atrás no livro de Zacarias. Eu acho muito interessante, quando Zacarias começou a ter visões, ele viu aqueles cavalos e perguntou, e o anjo respondeu: aqueles cavalos são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras, as árvores: nós já percorremos a terra, e eis que toda ela está agora repousada e tranquila. Os enviados de Deus, algumas versões já colocam que são anjos de Deus enviados para percorrerem a terra, e ela estava tranquila. Então o anjo do Senhor, Jesus,
respondeu, o anjo no Antigo Testamento, quando aparece com A maiúsculo, é o Senhor Jesus, e respondeu o seguinte: o Senhor, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Interessante. A oração de alguém aqui moveu o braço de Deus. Jesus, o anjo de Deus, falou com o próprio Pai, intercedendo por Jerusalém, pelo povo de Judá, que já estava há 70 anos sendo punido pelo cativeiro. E então o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras ao anjo que falava comigo. E o Senhor respondeu: com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Com grande empenho estou zelando. Interessante, Deus se interessa por nós, mas Ele precisa que alguém ore. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A gente vai pensar, mas a seara não é dele, ele não conhece, ele não sabe, porque ele mesmo não envia. Porque Deus estabeleceu a nossa participação. Esse é o nosso privilégio. Senhor, aquela escola ali não tem ninguém testemunhando do Senhor. Aquele hospital, Senhor, levanta servos ali para que testemunhem do Senhor naquele hospital. Pai eterno, aquela secretaria lá da fazenda no município, no estado, está numa situação muito ruim. Levante alguém para orar, interceder lá e assim por diante. Nós oramos, intercedemos e Deus age. Se nós não orarmos, Deus não vai agir. Deus estabeleceu a nossa coparticipação. Este é o direito que temos, o privilégio que nos é dado de participarmos com Deus de grandes obras. Grandes avivamentos aconteceram quando servos de Deus oraram. Mas a crente que só quer passear, se divertir, no máximo assistir a reunião da igreja, vai lá, já chega atrasado, assiste, vai embora. Ele não tem vida de intercessão com Deus. Está muito mal como cristão, é apenas um religioso. Mas Deus nos quer andando, vendo as necessidades de uma reunião semanal da igreja até a outra. Você já deve ter contactado vários dos irmãos e visto a necessidade de cada um deles para orar a Deus por cada um deles, por cada família deles, pelas autoridades da cidade, para levar a Deus como compromisso a sua oração de intercessão para que Deus possa agir na cidade. Você entende isso? Cada cristão tem que aprender, mas se é crente velho e não aprendeu, eu tenho pouca esperança de que ainda vá aprender. A esperança é a última que morre, ainda pode acontecer de eu estar falando para algum crente velho que até agora não fez isso, mas que agora se arrepende, se quebranta e começa a fazer. Porém, o mais importante é passar isso para os novos. Eles não podem perder tempo e nem se cristalizar como crentes acomodados, religiosos. Eles têm que ser motivados a serem dinâmicos, cristãos verdadeiros, que amem o Senhor e orem, intercedam pela situação do mundo ao seu redor. O cristão, um intercessor, isto é, ser um sacerdote.